Não têm sido raros os casos de brasileiros recorrendo à justiça para buscar a reparação por eventuais erros médicos. O médico, que em outros tempos era tido quase como uma divindade infalível, agora também se vê submetido à sina dos cidadãos comuns, obrigado a responder na justiça pelos erros que comete. O que mudou essa cultura? As leis agora são mais duras ou foi o cidadão que descobriu novos direitos? O número de erros médicos aumentou ou foram somente as cobranças judiciais que cresceram? A responsabilidade civil dos profissionais e dos serviços de medicina estão em debate no Via Justiça de hoje, que já está no ar. De uns tempos para cá, é só abrir os jornais diariamente para nos depararmos com alguma notícia de que alguém recorreu à justiça buscando a reparação por um erro médico. As reclamações mais comuns dizem respeito especialmente a casos relacionados com as cirurgias plásticas de caráter estético, como as lipoaspirações. Tem havido exagero nessas tentativas de ressarcimento ou os casos de erros médicos têm mesmo crescido? E os profissionais estão preparados para essa nova realidade? Nós conversamos sobre isso no programa de hoje. Nossos convidados são o Dr. Aquiles Mota Jardim, que é juiz da 17ª Vara Civil de Belo Horizonte, e a defensora pública Mariana Massara Rodrigues de Oliveira, que acaba de publicar um livro sobre este assunto. Doutor Aquiles, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor lá na 7ª Vara Civil, o senhor tem se defrontado com muitos casos relacionados com esse tema? Dá para perceber um aumento desses casos relacionados com erros médicos? Na verdade, na 17ª Vara Civil, onde sou titular há cerca de 10 meses, tendo antes sido juiz em Belo Horizonte mesmo, em Governador Valadares, Mantena, a gente percebe que há realmente um número significativo de processos, né, envolvendo erros médicos ou ações contra médicos ou contra hospitais. Agora, eu acredito que existe um número significativo, mas a gente não pode desconsiderar que está havendo um aumento de processos em todos os níveis, em todas as naturezas, né? Processos de natureza civil, criminal. Há um incremento mais ou menos aí de 10% a 15% dos processos de ano a ano. Os números de processos aumentam por várias razões, talvez maior conscientização, né, dos cidadãos a respeito dos seus direitos, também com o surgimento de novas legislações, desde a Constituição de 88, o Código do Consumidor, o novo Código Civil. O fato é que as pessoas estão despertando mais para essas questões, estão procurando mais a justiça. Nós vamos detalhar essa conversa ao longo do programa. Doutora Mariana, a senhora, além de defensora pública, a senhora é professora numa escola da Fundação Unimed? É um curso de pós-graduação de perícia médica, promovido pela Fundação Unimed. O que levou a senhora a publicar esse livro, Responsabilidade Civil dos Médicos? É fruto de um... É um estudo, uma dissertação do mestrado defendida junto à Faculdade de Direito da UFMG, e ao optar por um tema para estudo, eu escolhi a responsabilidade civil, e dentro disso, é um tema muito amplo, eu tive que restringir o assunto, e muito me incomodava a maneira como a responsabilidade médica vinha sendo tratada pelo direito. E com isso me interessei em estudar, aprofundar no tema, fui fazer cadeiras dentro da Faculdade de Medicina na área de cirurgia, para tentar entender, aproximar um pouco o direito da medicina, no sentido de enxergar e discutir, trazer também para dentro do direito informações que devem fazer parte das decisões que têm sido proferidas atualmente. Perfeito. Para abrir propriamente o debate, nós fomos conhecer a posição do Conselho Regional de Medicina. Acompanhe a entrevista do primeiro secretário do órgão, Dr. João Batista Gomes Soares. Na verdade, a gente observou que o número de denúncias, ele aumentou no último ano, mas não proporcional aos 3 penúltimos. Então, relativamente diminuiu o número de denúncias. E, na verdade, o que a gente tem visto é um número grande de denúncias que não procede, que não caracteriza especificamente como erro médico. Então, quando a gente vai apurar e a gente esclarece ao denunciante como que é o ritual de um processo, às vezes o próprio denunciante entende que aquilo ali não é um erro médico. Houve uma falta do hospital, houve uma falta do sistema de saúde, houve uma falta do convênio em autorizar o procedimento, e
Com isso, eu posso dizer que o número de erros médicos especificamente aumentou no último ano, mas não como vinha aumentando em torno no ano de 2002, por exemplo. A análise da cirurgia plástica, sobretudo a cirurgia estética, é um pouco diferente, porque existe uma expectativa de resultado. E muitas vezes, apesar do médico usar uma técnica adequada, ele não atinge aquele visual que a paciente pretende, ou até mesmo que o companheiro dela pretende. Então, a insatisfação nos casos de cirurgia plástica, normalmente ela se prende à expectativa da paciente, é o que a paciente está querendo, por que ela está querendo fazer uma cirurgia plástica. Agora, no caso da lipoaspiração, especificamente é a questão do emagrecimento. Na questão do emagrecimento, o resultado da cirurgia, se você vai tirar, por exemplo, um culote, 2, 3, aspirar, você consegue o resultado que você precisa. Mas existem as complicações do procedimento cirúrgico. E aí o médico tem que fazer aquilo que a gente chama de consentimento esclarecido. Tem que explicar para a paciente que aquilo não é uma brincadeira, aquilo é uma coisa séria, que demanda um pré-operatório. Antes da cirurgia tem que tomar cuidados. Durante a cirurgia tem os cuidados e pós-operatório também tem cuidados a serem tomados. Mesmo assim, nos melhores serviços do mundo, existem complicações de cirurgia de lipoaspiração. Então, não é um procedimento isento de mau resultado. Pode ter um mau resultado mesmo usando todas as técnicas mundialmente aceitas. Doutora Mariana, o doutor João nos fala que grande parte das reclamações feitas ao Conselho Regional de Medicina seriam improcedentes e cita dados de 2006. Claro, à época que a senhora fez a pesquisa, já era possível perceber isso, que há vamos dizer, um certo exagero, uma certa volúpia de buscar um resultado na justiça por um resultado não obtido no ato médico? Alguns doutrinadores jurídicos e a própria Associação Médica de Minas Gerais, o Conselho Regional de Medicina, informam que em torno de 80% das demandas, já há algum tempo, atualmente não sei ao certo, né? Pouco mais, pouco menos, tem sido julgado improcedentes. Isso não quer dizer que os médicos, em grande parte dos casos, percebe-se que não havia fundamento no pedido e foi afastada aquela responsabilidade porque o médico teria agido adequadamente. Mas isso também nós não podemos deixar de considerar que, em muitos casos, pode ser que, naquele momento, a perícia, que é uma prova muito importante nesse tipo de ação, né, de demanda contra erro, em face de um erro médico, ela pode ter sido inconclusiva. Ou seja, o juiz não vai ter, em determinadas situações, elementos concretos para culpar. Pode ser que aquele profissional tenha se afastado da técnica, tenha errado, tenha sido negligente, imperito ou imprudente, mas infelizmente o processo é longo, a perícia é produzida, pode ser que seja produzida num momento muito posterior àquele ato cirúrgico que tenha trazido um mau resultado. Perfeito. E pode ser que não haja elementos suficientes para que a perícia possa ser conclusiva e isso vai afetar na decisão. Doutor Aquiles, essa questão da produção de provas, o senhor diria que é um complicador no papel do juiz nesse caso? Sem dúvida, porque nesse tipo de processo é indispensável a prova pericial, né? Dificilmente outras provas podem servir aí como sucedâneo, alternativa à prova pericial nesse tipo de processo, né? Aqueles que dizem que existe corporativismo, aqueles que não. Recentemente eu vi um autor, né, Edmundo Barros Júnior, dizendo que não existe corporativismo, inclusive dizendo, né, desse problema do incremento do número de ações contra médicos, que é preocupante, inclusive o aumento de condenações na justiça, mas já outros autores, por exemplo, o Sérgio Cavalieri Filho, já disse que esse tipo de situação aí, o problema não existe, aliás, existe sim esse perigo do corporativismo e por isso a justiça só em caso de erros grosseiros, erros realmente visíveis, é que condena. Então essas condenações são em número menor, né? Na minha experiência, acho que mais ou menos está meio a meio. Em metade dos casos, o médico, o hospital é condenado, em metade dos casos ele é absolvido. Uma das questões que mais tem chamado a atenção é a chamada mercantilização do ato médico, por meio da propaganda e da adoção de práticas como até mesmo crediário para pagamento a longo prazo. Vejam esse dado.